Fala galerinha, Caio Ferreira aqui para mais uma live. A live tá rolando agora com 1 hora mais ou menos de antecedência. Estamos ao vivo, estamos aqui no Instagram, corre lá. A live vai ser sobre dor no pé, no tornozelo e no pé. A gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas também para vocês. Chama a galera aí, vamos para cima. Bora galera, buenas noches. Deixa eu chamar meus experts aqui no Telegram. Vamos lá. Cadê? Fala galerinha, estamos abrindo a live agora com mais ou menos 1 hora de antecedência. O tema da live de hoje vai ser dor no tornozelo e pé. E a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas sobre qualquer tema. Então chama os físios, chama essa galera e vamos pra cima. Abraço. Muito bom. Excelente. Buenas tardes, meu povo. Como vocês estão? Tudo certo? A casa caiu hoje, viu? Rapaz, galera que tá no Ibovespa aí, foi dia de carrinho cheio, foi dia de compras. Vamos nessa. E aí, tudo certo com áudio? Quem tiver com áudio ok aí, dá um legalzinho. Me fala, se você é novo aqui, comenta hashtag novo. Se você é nova aqui, hashtag nova. Se você já tá com a gente há um certo tempo, hashtag expert ou hashtag raiz. Se você já sabe do que a gente fala há muito tempo, beleza? Me fala também de onde é que vocês são. Você fala de Salvador, fala de BH, fala do Rio, fala de São Paulo, Feira de Santana, interior. Vê se a gente está desbravando o solo soteropolitano mesmo. A gente sempre começa assim. Grande Fabiano Menezes, raiz. Vamos cumprimentar a galera, né? Parada Burger Gourmet, me patrocina. Como você está? Jace Paixão, boa noite. Clube da Luluzinha Estética. Fabiano Menezes. Marlos Alex, melhor contratação do Ebrafim de todos os tempos. Seja muito bem-vindo. Cláudia de Jesus, Wallace Reis, Lândia 84, buenas noites. Grande Rodrigo Freitas, sempre presente. Lilian Pedreira, muito boa noite, seja bem-vinda. Bruna Moura Físio, Jean Campos. Tem alguém da Arábia Saudita aqui que eu não estou conseguindo conhecer o nome. Ana Paula Sampaio Pilates, boa noite. Isael 22, muito boa noite. Vamos nessa. E aí, de onde vocês falam? Cláudia de Jesus é nova aí, seja muito bem-vinda. O Wallace Reis é raiz, já está com a gente há um certo tempo. Cláudia fala de Salvador. Rodrigo do Pará, já tá valendo a live. Já quebramos as fronteiras aí, baianas, soteropolitanas. Rapaz, eu tô enxergando muito mal de óculos. Clube da Luluzinha de Salvador. Que legal biscuit. Comunidade de Pernambués. Abraço, meu irmão. Que legal biscuit, boa noite. Grande Físio Cleiton. Vamos nessa. Cadê? Dudu Romano fala de Salvador. Campina Grande. Eita, que já valeu. Já valeu a live, viu? Quando a galera já não é só de Salvador, a live já tá valendo. Então vamos nessa, né, galera? Vamos falar do que interessa. A gente vai falar de dor no pé e tornozelo. Deixa eu reduzir esse som aqui. A gente tá sem roteiro hoje. Hoje o dia foi corrido. Tomamos um bolo aqui do último paciente, então resolvemos antecipar a live, ok? Então, galerinha, antes de começar o tema, antes de começar sobre o tema de hoje, eu queria falar com vocês, dar para vocês alguns recadinhos. O primeiro recado é que se você é fisioterapeuta ou estudante, a gente criou um grupo no Telegram, que é o grupo BeExpert, onde eu compartilho áudios quase que diários, conteúdos complementares aos insights dessa live aqui, como artigos que a gente se utiliza para embasar o nosso discurso. A gente compartilha lá no nosso grupo. Então, para participar do nosso grupo, você vai clicar no link do perfil e ir no botão lá do Telegram. O grupo é exclusivo para fisioterapeutas e estudantes, tá bom?
O segundo recadinho é que a gente está com apenas 6 vagas disponíveis para o nosso curso de gerenciamento da dor. O curso está com inscrição às cegas, está com promoção no escuro, onde você tem R$250 de desconto para fazer o nosso curso, mas esse desconto só é válido até amanhã, às 23h59. Então, se você está comendo mosca aí, está de brincadeira na tomateira, clica logo no link do perfil e faz a sua compra. Você pode parcelar em até 12 vezes a inscrição do nosso curso. Beleza? Mais um último recadinho é que vocês que me acompanham aqui no Instagram, me acompanham no YouTube, a gente está com um podcast. O podcast Fiz um Insight está disponível no Spotify, as plataformas de áudio, como Spotify e o SoundCloud. Você pode ir lá no Spotify e buscar Caio Ferreira Fisioterapeuta, podcast Fiz um Insight, e você vai ver todos os nossos conteúdos em áudio. Por que a gente resolveu fazer esse conteúdo em áudio? Porque a galera muitas vezes não tem tempo para assistir, vai no YouTube, coloca a velocidade 2x para acelerar a voz do vídeo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tem a galera que perde 1 hora, 2 horas no trânsito, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, e aí no trânsito você pode colocar seu fone ali e ter acesso aos nossos conteúdos, tá? Nas plataformas de áudio Spotify e SoundCloud. Então vamos lá. Galera, falar de dor no pé é uma coisa que a gente gosta muito, porque depois que a gente começou em 2016 a estudar pé e tornozelo, porque começou a chegar algumas demandas de pé e tornozelo que não tinham relação com a coluna lombar, a gente começou a ter que estudar mais um pouco e a gente foi buscar os guidelines e as diretrizes e as recomendações internacionais para tratamento da dor no pé e tornozelo. E aí o que a gente descobriu? Que muita coisa passava às cegas pelo profissional de saúde. Por exemplo, os principais casos de dor no pé e tornozelo que a gente pega aqui são entorses de tornozelo, fascites plantares, esporão de calcâneos, mal perfurante plantar e tendinite de Aquiles. Então, essas são as 5 principais queixas dos pacientes que a gente tem com dor no pé e tornozelo. Se a gente for para porcentagem de pacientes que têm dor no pé, a gente tem mulheres sofrendo mais com dor no pé. Eu sinto muito pelas mulheres, mas realmente as mulheres são o grupo, o gênero. Só por você ser mulher, você já tem um fator de risco aumentado para diversas lesões, inclusive dor no pé e tornozelo. A faixa etária da população que sofre com dor no pé e tornozelo é a população de 35 a 55 anos. De 35 a 55 anos você tem o maior risco de desenvolver a dor no pé ou no tornozelo, e muitas vezes ela não tem relação direta com o local que está doendo. Ou seja, se você está investigando o pé e o tornozelo do seu paciente, você precisa primeiro excluir as articulações suprajacentes. Ou seja, você tem que excluir joelho, você tem que excluir quadril, você tem que excluir coluna lombar, tá? Então qual que é o raciocínio? Para avaliar uma dor no pé e no tornozelo, eu, Caio, não estou dizendo, isso não é certo nem errado, tá, galera? Isso é só a forma com que eu faço. Eu, Caio, primeiro excluo a coluna como fonte dos sintomas. Primeiro, o paciente chegou, teve trauma? Não teve trauma. Se não teve trauma, começou sem razão aparente, simplesmente acordei com a dor no pé, dei a primeira pisada no chão, foi aquela agulhada, como se tivesse o pé queimando o tempo todo. Você já começa a investigar as outras articulações, porque não teve trauma, o paciente não teve entorse, então pode ser alguma reação em cadeia, alguma interdependência regional sobrecarregando a região do pé e do tornozelo. Então, por exemplo, o paciente chegou com dor no pé, primeira pisada é a pior do dia, quando ele levanta da cama, à medida que ele aquece ele vai melhorando, é uma característica comum das pessoas que têm dor no pé, e quando chega no final do dia ele está bem, aí ele dorme, quando acorda de novo, pior pisada no chão é horrorosa. Então esses sinais na história do paciente são sinais de uma fascite plantar, só pela história, mas a gente não pode se prender à história. E aí muitos médicos, muitos profissionais de fisioterapia falam para o paciente: olha, seu pé está inflamado,
você tem que tomar um anti-inflamatório, você tem que tomar um analgésico. E aí o que acontece? O paciente toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, ele até diminui a dor, mas quando o efeito passa, a dor volta igual. Aí ele percebe que ele caiu num ciclo vicioso, ele toma remédio, diminui a dor, mas quando o efeito passa, a primeira pisada no chão continua horrível, as primeiras movimentações durante o dia continuam ruins, e com o passar do dia ele vai melhorando e o ciclo se repete. Aí ele começa a virar a chave e perceber que talvez não seja inflamação, porque, mais uma vez eu vou falar para vocês, galera, inflamação cessa com 21 dias. Se você não tem uma doença reumática, se você não tem uma doença sistêmica, o seu corpo é capaz de cessar um processo inflamatório com 21 dias. Passou de 21 dias, não é mais inflamação. Se passar de 3 meses, aí é que não é mais inflamação mesmo, porque aí já entrou nos processos de reparo tecidual, de remodelamento, cicatrização, proliferação, as fases do reparo tecidual, e não há mais lesão naquele tecido do pé que está doendo. E aí a dor está sendo perpetuada por outros fatores que a gente tem que investigar na hora da avaliação. O que é mais comum nesse paciente? O paciente chega para a gente com esses sinais que eu relatei aqui, e a gente avalia primeiro a coluna. A gente coloca o paciente em pé com a carga da gravidade, desloca o quadril para um lado, desloca o quadril para o outro, dobra o tronco à frente, vai lá tocar nos pés, bota a mão no bumbum, olha para o teto e pergunta sobre a interferência na intensidade ou na área da dor, tá? E aí se o paciente fala, olha, quando eu tô com a mão no bumbum, eu olho para o teto e vou lá atrás, a dor no meu pé melhora. Aí você tem um viés, galera. Qual que é o viés? Quando você está em pé, você já está com carga da gravidade. Então a carga já tende a gerar compressão lá no pé. E isso já pode provocar dor. Quando você vai para trás, você decompõe um pouco o vetor. Quem lembra aí do ensino médio, das aulas de decomposição de vetores, o que é que acontecia? A gente via que, por exemplo, no ângulo de 90 graus, eu tenho um vetor para cima e um vetor horizontal, né? E um vetor vertical, a gente vai ter a decomposição de vetores aqui na interseção entre os dois ângulos. E aí a força de cisalhamento vai agir nessa direção. A mesma coisa quando a gente bota a mão no bumbum e olha para o teto. Ah, diminui a dor. Você não sabe se é porque você decompôs os vetores de força gravitacionais ou você não sabe se é porque a extensão da coluna lombar foi benéfica para aquela dor no pé. E aí o que é que você faz? Você tem que descartar. Você tem que acabar com esses vieses. Como é que você acaba com esse tipo de viés? Você deita o paciente e tira a carga da gravidade. Pergunta, como é que tá a dor no pé aí? Caramba, não tá doendo não. Não tá doendo porque tirou a carga da gravidade. E aí você precisa testar. E aí você pede para ele fazer umas extensões repetidas na maca. Ele começa a fazer a extensão repetida, que é um movimento específico da coluna. E aí você retesta, bota a carga de novo. Quando o paciente está em pé, você pergunta, depois de repetir esse movimento, você se considera melhor, pior ou igual da dor no pé? Caio, eu tô igual. Caio, eu tô melhor. Caio, eu tô pior. E aí você já começa a perceber que a coluna tem interferência lá no pé desse paciente. E aí, Caio, testei a extensão, meu paciente não melhorou, fui avaliar quadril. Cara, calma. Você precisa esgotar as variações dos movimentos da lombar. Então você vai colocar o paciente com flexão repetida na maca. Por exemplo, vai pedir para o paciente deitar e abraçar o joelho. Abraça o joelho de forma repetida. Quando ele abraça o joelho de forma repetida, você retesta. E aí, por exemplo... Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Estou soluçando pra caramba hoje. E aí, por exemplo... você fez a flexão repetida e pediu para retestar. Tem pacientes que em pé com carga não tá com a dor no pé. Que a dor só acontece de manhã. O que é que você faz para exacerbar a dor desse paciente? Porque você tem que exacerbar a dor para coletar uma referência. Você não pode ficar com a referência subjetiva que só o paciente possa mensurar. Se você deixar o paciente sair só com a referência, o primeiro pisado no chão é ruim, e ele vai ter a percepção dele e você não vai ter nada para quantificar, para mensurar se esse paciente está melhorando ou não. E aí o que é que eu faço, tá? Mais uma vez, o que eu faço não é certo nem errado, é só a forma com que eu faço, e aí a gente compartilha isso aqui para inspirar vocês ou vocês modelarem alguma forma do que eu estou fazendo para tentar aplicar na sua prática clínica. O que é que eu faço?
Eu peço para o paciente fazer uma corrida simulada e pergunto para ele se ele manifesta a dor no pé dele. Eu peço para o paciente ficar na ponta do pé andando e pergunto se provoca a dor dele. Eu peço para o paciente fazer o exercício de panturrilha em pé, o pé de bailarina, tirando o calcanhar do chão de forma repetida e pergunto, isso aí dói? Eu peço para o paciente fazer um salto com aterrissagem. Isso aí dói? Não. Salto com aterrissagem unipodal. Olha, isso dói. Olha, descer da escada dói. Olha, toda vez que eu faço assim no meu pé, ó, ele levanta, cruza a perna para amarrar o cadarço e aí ele sente a dor dele. E aí você coleta a referência. Por exemplo, tem um paciente meu aqui que sentiu uma dor no tornozelo só quando ele ia pisar na manivela, no acelerador, não sei, não dirijo, então não entendo disso. Mas quando ele ia fazer algum procedimento com o pé na moto lá, e aí o que a gente fazia? A gente fazia a técnica aqui no consultório, saía do consultório e ia para a garagem onde ele estacionou a moto e pedia para ele retestar lá embaixo na garagem. E a gente subiu e desceu o elevador 3 vezes até encontrar o movimento dele, que mudou a referência funcional, que era a dor no tornozelo quando ele fazia esse movimento na moto, tá? Então você sempre tem que testar a referência depois da intervenção que você selecionou, beleza? E aí o que acontece? Você testou a extensão, não teve efeito no pé, testou a flexão, não teve efeito no pé, o que é que você faz? Aumenta a carga, coloca a carga na extensão, vai lá e pede para o paciente soltar o ar, relaxar o bumbum no final da extensão e retesta o pé. Depois, não melhorou, coloca a sua pressão na lombar e acompanha o movimento de extensão. Pergunta para o paciente se o pé dele não melhorou depois desse movimento. Não melhorou com essas variações de carga na extensão? Acessa o plano lateral. Qual é o pé que dói? É o lado direito? Vamos fechar o lado direito para ver como é que você responde. Desvio o quadril do paciente para o lado esquerdo, porque quando eu desvio o quadril para o lado esquerdo, eu fecho o lado direito e abro o lado esquerdo, e aí repito as extensões, coloco a carga do paciente, coloco a minha carga e retesto. Não melhorou? Desvio o quadril para o lado direito, para abrir o lado direito, que é o lado do pé que dói, coloca o movimento livre, coloca a carga do paciente, coloca a minha carga, a carga do terapeuta e retesta o pé. Muitas vezes, eu te digo, em mais da metade dos casos de dor no pé, que eu pego aqui no consultório, a gente nem chega a mexer no pé. A gente avalia a coluna, quadril, joelho, melhorou o pé. Porque o pé estava sofrendo uma sobrecarga de movimentos que o paciente tinha perdido nas outras articulações acima do pé. Então a gente tem que estar ligado no 220 nessas variações dos movimentos que o corpo pode fazer. Se você tiver pergunta, você deixa a pergunta aqui nos comentários ou clica aqui na caixinha de interrogação para a gente responder a sua pergunta, beleza? Deixa eu ver se chegou algum aqui. Cadê? Caio, estou com a dor... Aqui, ó. Parada Burger Gourmet. Cadê? Elvis Costa de Porto Seguro. Cadê? Vamos lá, cadê a pergunta? Pronto, vamos lá. Parada Burger Gourmet. Cara, estou com a dor no tornozelo e constantemente estala. Estalo não quer dizer muita coisa não, tá? A dor no tornozelo tem que ser investigada como isso que a gente está falando aqui, dessa forma que a gente está falando aqui. Galera que tiver pergunta pode deixar aí nos comentários ou na caixinha de interrogação, beleza? E aí vamos lá, a gente vai para flexão. Você explorou todas as variações de extensão que o paciente tem para fazer e o pé do paciente não melhorou. Aí você vai explorar a flexão. Quando você explora a flexão, a gente não pode simplesmente abraçar o joelho deitado e desistir depois. Existem variações da flexão que você tem que tentar. Não funcionou deitado? Coloca o paciente sentado para ir pegar lá no tornozelo, dobrar o tronco à frente sentado. Não funcionou? Coloca o paciente em pé para fazer a flexão. Não funcionou? Explora o plano lateral. Como é que eu exploro o lateral na flexão? Coloco o pé na cadeira e peço para o paciente repetir a flexão com o pé na cadeira. Se o pé do paciente que está doendo é o pé direito, você bota o pé direito na cadeira, porque você vai abrir mais a raiz do lado direito para a raiz respirar. Você pede para o paciente repetir. Quanto mais o paciente repete, você vai testando
você vai testando as referências que você coletou. Se o cara só tem dor quando vai acelerar a moto, leva o cara na moto e pede para retestar. Se o cara só tem dor amarrando o cadarço, pede para ele amarrar o cadarço. Se o cara tem dor quando fica na ponta do pé fazendo exercício de panturrilha, pede para ele retestar o exercício de panturrilha. Beleza? E aí, não funcionou, o que é que você vai fazer? Esgotar o plano lateral. Como é que você faz isso? Bota o outro pé na cadeira, bota o pé esquerdo na cadeira e repete a flexão. O que é que você vai estar fazendo? Você vai estar fechando o lado direito. Muitas vezes, quando a gente fecha o lado da coluna que o pé dói, o paciente melhora. Então a gente tem que esgotar tudo. E aí o paciente não melhorou. Acabou aí? Não acabou aí. Você bota o paciente deitado, faz flexão com rotação, deixa o joelho do paciente cair, deixa ele 3 minutos lá, faz mobilização e rotação com flexão e testa os dois lados. Na maioria das vezes, quando você explorar todas as variações do movimento na coluna lombar, você vai melhorar o pé do paciente. Tem uma paciente que a gente atendeu há mais ou menos um mês atrás, que ela chegou com dor no pé de anos, mais de 6 anos de dor no pé. E aí quando a gente avaliou o pé dela, a gente testa modelo de avaliação, às vezes a gente começa na coluna, às vezes a gente começa direto no pé, enfim. A gente pode começar onde você quiser, tá? Você quer começar na coluna, começa, quer começar no pé, começa. E aí a gente foi para a coluna. Quando a gente avaliou a coluna dela, a gente viu que quando a gente variava o plano lateral na extensão, ela fazia a extensão repetida com a minha carga, com o quadril desviado, fechando a raiz do lado do pé que doía, e eu colocava pressão lateral acompanhando o movimento. Eu colocava uma pressão na costela e a outra pressão no quadril para acentuar o desvio e pedia para o paciente repetir o movimento de extensão. Quando a gente fazia isso, a gente retestava a corrida simulada, a ponta do pé e a dor no pé dela com queimação e ela melhorava instantaneamente. Então a gente passou esse mesmo exercício para ela fazer em casa e ela melhorou. Então a gente tem que explorar a coluna lombar de todas as formas, em todas as variações possíveis, beleza? E aí quando você avaliou a coluna lombar e não achou nada, explorando todos os movimentos que a coluna lombar tem, lembrando, não são só movimentos, a gente tem que usar o tempo ao nosso favor, usar o delta de posição inicial, variar a posição inicial, para explorar realmente a coluna lombar como um todo, esgotar todas as possibilidades. E aí não funcionou, você vai explorar o quadril dessa paciente. Como é que a gente explora o quadril? Pede movimento repetido de extensão, pede movimento repetido de flexão, varia a rotação interna, varia a rotação externa, combina a rotação interna com rotação externa, com flexão. Por exemplo, se eu estiver aqui sentado, se eu cruzar a perna, eu boto o quadril em rotação externa. Se eu repetir a flexão com rotação externa, repetindo, eu começo a variar a rotação externa e acentuar com a flexão. E aí essa combinação de movimentos também destrava o quadril do paciente e acaba que o destravamento do quadril tira a sobrecarga do pé. Não funcionou o quadril, o que é que a gente vai fazer? Avaliar o joelho desse paciente. Como é que a gente avalia o joelho? A gente vai testar as perdas de movimento. Aí, o que é que eu vejo os fisioterapeutas fazerem? Eles simplesmente testam a extensão total, pede para o paciente esticar o joelho e pronto, a avaliação terminou. Quando na verdade só está começando. Porque a extensão total do joelho, 0 grau de extensão, não é o máximo de extensão que o joelho pode ir. Caio, o que é que você está falando? Se você fizer extensão passiva com o paciente deitado, o joelho vai a mais que 0 graus, a menos que 0 graus, se você fosse quantificar, vai a menos 2, menos 3 graus por aí. Você simplesmente fixa a mão na coxa do paciente, com o paciente deitado, pega no calcanhar, pede a extensão ativa do paciente, vê se dói, não dói. Aí você, na extensão passiva, você vai além do que a extensão ativa pode ir. E geralmente, nesse final de movimento de extensão, o paciente refere a dor, ou no tornozelo ou no próprio joelho. Se o paciente tem perda de movimento no joelho, é óbvio que ele vai compensar com excesso de movimentação ou no quadril ou excesso de movimentação no tornozelo. E aí o paciente pode estar sentindo uma dor no pé, uma dor no tornozelo, porque o joelho está bloqueado em extensão. Ou simplesmente você pode pegar o paciente e botar o paciente para deitar
e dobrar os dois joelhos. Aí você vai perceber que quando ele dobra um, dobra total, quando ele dobra o outro, dobra pouco. E aí você vai simplesmente pedir para o paciente pegar o joelho que não dobra, levantar e abraçar o joelho. E pede para ele repetir isso aqui. E você está vendo que o meu contato está aqui, ó, quase medial, quase terço médio da tíbia. À medida que você pega no terço proximal, a flexão diminui. À medida que você pega no terço distal, a flexão aumenta. E aí você pode testar a repetição da flexão do joelho e se ela interfere na dor do pé, na dor do tornozelo do seu paciente. Tudo bem, agora você excluiu de fato a coluna lombar, você excluiu de fato a coluna, perdão, você excluiu a coluna lombar, você excluiu o quadril e você excluiu o joelho. Agora é que você vai avaliar o tornozelo do paciente, tá? Se você começou avaliando pela coluna. Ah, Caio, mas minha dor no tornozelo, o que é que você está avaliando lá em cima? A maioria dos fisioterapeutas, a maioria dos médicos pecam no resultado do tratamento do tornozelo e do pé porque não avaliaram as articulações acima. Então a gente precisa fazer essa avaliação antes de chegar no pé. Quando a gente chegar no pé, eu vou te dizer o que fazer já, depois que eu responder essa pergunta que chegou aqui, tá? Quem tiver pergunta, manda na caixinha de interrogação que a gente já vai responder. Eu deixo aqui nos comentários. Deixa eu ver se chegou aqui. Cadê? Vamos lá. Beleza. Caio, após uma cirurgia na mama, adquiri uma dor no ombro esquerdo que não passa. Hoje a gente falou, né, galera, que a gente vai responder perguntas de qualquer tema. Hoje é tema livre para perguntas e respostas. Então vamos responder essa pergunta assim. Nas lives que tem um tema específico, hoje é dor no tornozelo e pé, a gente não responde perguntas sobre outro tema. Mas hoje a gente tem um perguntas e respostas livre para vocês, tá? Já a gente volta para falar como a gente faz a avaliação de movimento no tornozelo do paciente, ok? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui. Cadê? Vamos lá. Caio, após a cirurgia de mama, adquiri uma dor no ombro esquerdo que não passa. Vamos lá. Independente da razão que você tenha se submetido a uma cirurgia de mama, o procedimento cirúrgico é um trauma para os tecidos moles. Então, a depender do acesso que o cirurgião utilizou na sua cirurgia, seja retirada de câncer, seja retirada de nódulo, seja prótese de silicone, redução de mama, enfim, tem vários tipos, ele vai usar um tipo de incisão. E aí a incisão pode gerar uma retração nos tecidos moles, e esses tecidos moles podem gerar sobrecargas na articulação do ombro. Um exemplo, a gente tem um músculo chamado peitoral menor. Esse músculo peitoral menor, ele tem uma interconexão com clavícula, com processo coracoide, com húmero. Então, tensões, retrações, traumas no peitoral, na região do peitoral menor podem fazer com que a pressão dentro da articulação aumente. E aí, quando a pressão dentro da articulação aumenta, os movimentos ficam restritos, bloqueados. Quando o movimento fica bloqueado, a sua musculatura entende que tem algo errado ali. Então ela aumenta a atividade muscular para te ajudar a fazer o movimento completo. Só que quando ela aumenta a atividade muscular, o que acontece? Aumenta a coaptação da articulação e a articulação fica rígida. E aí, por você perder essa amplitude de movimento, você fica perpetuando rigidez, perpetuando mais rigidez e provocando cada vez mais dor e fica num loop infinito e não sai desse loop. Aí você acha que o medicamento vai melhorar, você toma o medicamento 2, 3 meses, não melhora, poderia ter tratado direto com fisioterapia e aí passa 3 meses com o medicamento. O que é que acontece na linha de 3 meses do paciente com dor? O paciente começa a virar um paciente com dor crônica, porque passou de 12 semanas, o paciente vira um paciente com dor crônica. E quando o paciente tem dor crônica, existem uma série de alterações no cérebro, na percepção da dor, que faz com que ele fique um pouco mais difícil de reabilitar e precise de terapia cognitivo-comportamental com psicólogo junto do tratamento fisioterapêutico. Então,
vamos avaliar, marca uma avaliação com um fisioterapeuta para ele avaliar os movimentos do seu ombro, avaliar os movimentos do seu pescoço, testar seus tecidos moles na incisão cirúrgica para saber se tem alguma retração, para saber o que fazer para tratar a sua dor no ombro, tá? É muito comum o paciente que tem dor no ombro, cirurgia de mama, evoluir com dor no ombro, ou dor no pescoço, ou dor na torácica, tá? Vamos lá, mais perguntas. Cadê? Quem tiver pergunta, manda aqui nos comentários ou na caixinha de interrogação, tá? Line Nascimento. Boa noite. Minha mãe sente muitas dores no glúteo, quadril e coxa. Ela tem uma perna maior que a outra, acredito que 1 centímetro. Eita! Essa pergunta aí vai chocar a maioria da galera, tá? Essa resposta aí. Então vamos lá. Tem vários estudos que mostraram que não há associação entre dor e alteração de comprimento de membros. Não há alteração entre dor, não há associação entre dor e alteração de postura. Então a galera do RPG, a galera do método Busquet, a galera que trata escoliose, muitas vezes enxerga isso que a gente fala com maus olhos. Mas não é a gente que está falando, é a ciência. Se você procurar os artigos científicos, você vai achar que não há relação de causa e efeito não há associação entre diferença de membros e dor, muito menos relação de causa e efeito. Aí o que acontece? A maioria dos pacientes que tem essa diferença de membros procuram um fisioterapeuta que faz baropodometria. Aí o cara faz a baropodometria, coloca uma palmilha, coloca o membro nivelado, só que o que acontece? Ela tem uma diferença de membros desde quanto tempo? Aí o corpo já se adaptou àquela diferença, já fez as compensações necessárias no joelho, no quadril e na coluna para que sua mãe comporte essa diferença de membro. E aí o que acontece? Você coloca a palmilha e nivela. Você fica esteticamente aceito pela sociedade, vamos dizer assim, né? Vamos alucinar. Você fica esteticamente corrigido. E aí aquelas compensações que seu corpo fez durante anos para fazer com que você não sinta dor, o que é que acontece? Ele começa a se readaptar. Essa readaptação gera dor no tornozelo, gera dor no joelho, gera dor no quadril. Nada de errado com quem faz palmilha. Faça sua palmilha, mas acompanhe o paciente com fisioterapia, porque durante o processo de adaptação, ele vai sentir dores em outros locais, joelho, quadril, coluna, e o físio que colocou a palmilha tem a responsabilidade de acompanhar essa evolução para prescrever exercícios específicos para tratar as dores que vão surgir em outras regiões. Tem paciente que bota palmilha e não sente nada. Não sente melhora, não sente piora, fica igual. Tem paciente que bota palmilha e beleza, nunca mais vai no fisioterapeuta, melhora. E depois 5 anos, 6 anos, 10 anos depois, o corpo cobra a conta e ele precisa fazer um tratamento fisioterapêutico por causa disso. O que é que a gente tem que pensar antes de colocar qualquer recurso tecnológico, qualquer palmilha, qualquer órtese, qualquer recurso tecnológico? A gente tem que descartar as possibilidades de causa mecânica. Então, muitas vezes, dor no quadril e coxa, dor no glúteo, quadril e coxa, a responsabilidade é da coluna, porque o nervo glúteo superior, o nervo glúteo inferior, sai de lá da coluna lombar. E se o paciente tem uma coluna lombar com pouco movimento, com rigidez, o que é que acontece? A gente transmite a dor para o glúteo. Ah, Caio, mas minha mãe nunca teve dor na coluna. Beleza, ela não precisa ter tido dor nenhuma. Basta ela ter uma perda de movimento, uma rigidez, que ela começa a perpetuar a dor no glúteo. E ela pode irradiar para a coxa, descer para o tornozelo, formigar o pé e por aí vai, tá? Então, pode ser pela diferença de membro? Pode, mas a probabilidade é muito reduzida, mas muito reduzida mesmo, tá? Então, a orientação que a gente dá para esses casos aí, Line Nascimento, é que você procure um fisioterapeuta para fazer uma avaliação mecânica. Dentro dessa avaliação ele vai te dizer as possíveis probabilidades de causa, tá bom? Ela não usa palmilha, beleza, nem precisa, tá? Na maioria das vezes nem precisa. O que eu quis falar para você é que às vezes a pessoa usa palmilha e nivela e mesmo assim continua com dor ou gera dor em outras regiões porque o corpo já tinha se adaptado a essa diferença de membros e você está mexendo de novo. Brás Baritono, boa noite.
Sampaio Júnior, ruptura parcial de tendão calcâneo. Alta depois de quantos meses? Aí você me apertou sem me abraçar. Aí você me apertou sem me abraçar, meu amigo. É impossível. Primeiro, Sampaio, o que é que a gente tem que clarear para vocês? Fisioterapeuta não trata diagnóstico. Então, assim, não interessa qual é o seu diagnóstico. Ruptura parcial do tendão calcâneo. Não interessa o que é. Interessa o que você sente. O que é que você sente? Dor no tornozelo? Dor no tendão calcâneo? Dor no pé? A gente trata o que você sente. O que você sente pode ser por causa da ruptura, pode não ser. A ruptura do tendão calcâneo ela vai ter uma história natural. Se a ruptura foi parcial, o colágeno começa de forma desorganizada a ser depositado na ferida, na área que rompeu, e você começa a ter um colágeno tipo 3, que é um colágeno pobre em elastina, pobre em fibronectina. E essas são substâncias fundamentais para dar a característica do tendão de viscoelasticidade. E quando o colágeno vai cicatrizar aquele tecido, ele cicatriza de forma desorganizada. O que eu brinco é que você pega uma panela de macarrão e você está cozinhando lá, sei lá, não sou bom de cozinha, colocando queijo provolone lá, aí você coloca o garfo lá, né, e pega um pedaço, aí ele vem todo emaranhado assim, que nem esse fio aqui, né? E aí, isso aí seria o aspecto do tecido cicatrizante no seu tendão. E aí, a gente consegue, com exercícios específicos, remodelar esse tecido que está emaranhado para que ele comece a ficar mais alinhado, as fibras fiquem mais alinhadas e na direção do vetor de força do tendão. E aí esse trabalho geralmente dura de 2 a 3 meses, a depender da extensão da lesão, tá? Então não tem como a gente bater o martelo. A gente precisa ver a resposta do seu sintoma. Por exemplo, existem pessoas que têm rupturas parciais de tendão e não tem dor. Se você pegar e fizer um exame de imagem sem tornozelos, você vai achar de 30 a 40% alterações no tecido colágeno compatíveis com ruptura ou lesões tendíneas, lesões musculoesqueléticas naquele tendão, e essas pessoas não têm dor nenhuma. Então, assim, o diagnóstico de imagem hoje, nessa última década aí, nessas últimas 2 décadas, vem sendo muito contestado porque ele não representa uma relação de causa e efeito com as lesões, tá? Bibi Lemos, Dr. Pedro Alves, seja muito bem-vindo. Line Nascimento, muito obrigado. Obrigado você pela pergunta. Galera que tiver pergunta, manda aí nos comentários. Dr. Pedro Alves, não vi o tema da live do Insta de hoje. Hoje é dor no tornozelo e pé e a gente tem um tempo para responder perguntas diversas aí, por isso que a gente está respondendo sobre outro tema. S. Carlos Xavier, muito boa noite. Rose de Paula. Então vamos lá, vamos voltar para o tema específico, para a gente continuar e finalizar a live, tá? Então vamos lá. O paciente chegou com dor no pé, com dor no tornozelo, independente se é fascite plantar, se é esporão de calcânio, se é entorse de tornozelo, se é mal perfurante plantar, se é tendinopatia de Aquiles, não interessa qual é o diagnóstico desse paciente. A gente precisa inicialmente descartar coluna, descartar quadril, descartar joelho. A gente já te mostrou, já te falou como a gente faz isso. E agora a gente vai te falar, uma vez testados os movimentos de lombar, quadril e joelho e não funcionou a referência, que era a dor no pé do paciente, a gente precisa ir para o tornozelo. E como é que a gente vai para o tornozelo? A gente vai testar os movimentos que o tornozelo tem. Quantos movimentos o tornozelo tem? Vocês que estão aí, que são físios, que são estudantes, respondem para mim. Boa noite, Mirelinha. Já chegou pegando a sabatina, hein? Já chegou, já responde essa pergunta aí pra gente continuar com o conteúdo. Galera de físio, quantos movimentos o tornozelo tem, tá? A articulação do tornozelo. O que é que vocês acham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Quantos movimentos o tornozelo tem? Responde aí pra mim, enquanto eu bebo uma água aqui. Nem tem mais água. E aí? Galera que tá na live, que é estudante, que é fisioterapeuta. Quantos movimentos o tornozelo tem? O que é que vocês acham?
Ninguém? Então vamos nessa. Você que está assistindo a reprise dessa live, pausa e responde aí nos comentários do YouTube. Quantos movimentos o tornozelo tem? Vamos lá. Tornozelo é a articulação entre tíbia, fíbula e talos. Não é isso? Tíbia, fíbula e talos. Noêmia Reis falou 3 movimentos. O tornozelo tem a dorsiflexão. Imagina que aqui é meu pé, tá? Dorsiflexão, que é levar a ponta do pé para cima. E plantiflexão. Beleza? Se a gente combinar variações das articulações talo-cuneiformes, você começa a combinar movimentos. Então a gente vai ter dorsiflexão e eversão, tá? Quando a gente faz plantiflexão e inversão. Então tornozelo junto com navicular cuneiforme, articulação tarso-metatarsiana, vão fazer aí dorsiflexão, plantiflexão, eversão e inversão. Ok? Todos esses movimentos acontecem involuntariamente, quase que de forma automática durante a marcha, quando seu paciente está caminhando. Então você precisa testar na marcha, você precisa testar subindo e descendo a escada e você precisa testar o movimento ativo sozinho do paciente e o movimento passivo com a sua pressão. Onde é que o fisioterapeuta erra hoje? Onde que o fisioterapeuta erra? O fisioterapeuta erra porque ele para na avaliação ativa. Ele testa a plantiflexão, na plantiflexão ele não vê perda de movimento, ele na inspeção não vê perda de movimento, ele coloca o inclinômetro, coloca o goniômetro, não vê perda de movimento, vai na dorsiflexão, também não vê perda de movimento e para ali. Às vezes, se ele for um pouquinho mais à frente, ele testa a inversão e ele testa a eversão e para ali. Na inspeção, a gente não consegue nitidamente ver pequenas perdas de movimento. E aí, o que é que você faz? Você pega o tornozelo do paciente e passivamente força a eversão e pergunta, produz sua dor ou só estica? Depois você começa, faz a inversão. Coloca a sola do pé no seu peito. Se você é mulher, coloca na barriga, coloca um pano, uma toalha nos seios, coloca o pé do paciente aqui, como você achar melhor, tá? Coloca uma plataforma, uma tábuazinha, ou coloca na barriga mesmo e acompanha passivamente o movimento de eversão e de inversão até o final da amplitude passiva do tornozelo desse paciente. E aí pergunta, dói ou estica? Não, essa aí dói. Mas beleza, tem que ser a dor concordante do paciente. Tem que ser a dor que o paciente sente no dia a dia. Se for uma dor de pressão que você está colocando, não interessa, tem que ser a dor dele, a dor que fez ele ir até o seu consultório. Aí você começa a fazer essa avaliação passiva. E aí na dorsiflexão você pede movimento ativo e coloca carga extra para ver se no final da dorsiflexão esse paciente sente a dor dele. Muitos pacientes vão sentir no final da dorse e principalmente no final da plante. Pede o pé de bailarina, ponta do pé para baixo, e aí você chega com o paciente deitado e coloca uma carga extra para levar mais ainda em amplitude de plantiflexão. E aí você começa a perceber que esses movimentos de tornozelo provocam a dor dele. O que é que os guidelines trazem? Que a gente precisa inibir a musculatura da panturrilha. Quando eu falo inibir, pelo amor de Deus, não estou falando de liberação miofascial, tá? Fáscia não se libera, deixa de maluquice aí. Eu estou falando de inibir aquela musculatura, fazer uma pressão sustentada, fazer uma massagem para ativar a circulação, reduzir a hiperatividade muscular da musculatura da panturrilha e da sola do pé. Você pode também melhorar a amplitude de dorsiflexão, tá? E você precisa aumentar a amplitude de dorsiflexão com carga, ou seja, colocar o paciente em pé e aí botar o paciente de frente para uma parede e pedir para ele avançar o joelho, e aí você vai perceber que quanto mais o joelho dele chega perto da parede, mais ele vai descolando o calcanhar. Por quê? Porque ele não tem amplitude de dorsiflexão. E aí a gente tem alguns movimentos, algumas mobilizações que quem conhece aí o conceito Mulligan de terapia manual, né? Que a gente utiliza um cinto para colocar carga extra na tíbia, enquanto a gente fica com esse contato aqui, lá no talos, no osso específico, num vetor específico de direção,
no pé. Essa mobilização é bem básica, tem alguns vídeos aqui no Instagram dessa mobilização, eu fazendo em alguns pacientes de tornozelo e pé. E você pode pedir um movimento ativo durante a sua mobilização. Enquanto você pressiona o talos trapóstero inferior, o cinto está amarrado no seu glúteo, você está ajoelhado de frente para o paciente, o pé do paciente está na escada, e aí você coloca o cinto no seu glúteo e amarra o cinto na tíbia do paciente, terço distal da tíbia. E aí o cinto vai fazer uma tração para frente e sua pressão com essa região da mão vai fazer uma pressão posterior inferior no talos. O que é que vai acontecer aí? A articulação talocrural é assim, ó. Aqui está o talos e aqui está os malelos tibial e fibular. Quando você bota o cinto na tíbia, você facilita esse deslizamento aqui. E quando você coloca a pressão posterior inferior no talos, você facilita esse rolamento aqui. Então você acaba ganhando muita amplitude de movimento no tornozelo desse paciente, seja para dorsiflexão ou para plantiflexão. Se for para plantiflexão, a pressão vai ser totalmente oposta, o cinto vai ser tracionando para trás, tracionando a tíbia para trás, e a sua pressão vai ser empurrando o talos para frente, né? Seu contato vai ser posterior. Quem é paciente, quem é prospecto de cliente, seguidor, não vai entender nada do que eu falei aí agora, mas quem é estudante do quinto semestre em diante ou fisioterapeuta vai se ver exatamente nas posições que eu citei anteriormente e vai entender mais ou menos do que é que eu estou falando. O que é que você precisa saber para esse paciente com dor do tornozelo e pé? Muitas vezes vão ter perdas de movimento multidirecionais. E muitas vezes uma técnica não vai resolver todas as direções. Vai resolver só um plano e depois você vai melhorar os outros planos de movimento. Você vai usar a terapia manual para desbloquear o tornozelo, vai usar movimento ativo, vai usar o movimento ativo com a sua carga extra e vai usar o tratamento indireto. Por exemplo, um exemplo de tratamento indireto. O paciente chegou com dor no tornozelo ou no pé. O cara tem instabilidade crônica de tornozelo, tem tosse no tornozelo toda hora, principalmente mulheres que usam salto alto. Quando chega na fase de apoio terminal da marcha, o pé dela vira, ela torce o tornozelo, o pé fica inchado, parecendo uma laranja. E aí você chega na avaliação, pede para ela fazer o pé de bailarina, aí você vê que um pé desce total e o outro não desce total. Ela tem uma perda de movimento aqui na articulação do tornozelo dela, no pé dela, beleza? E aí qual que seria uma estratégia indireta para você ganhar esse movimento final de plantiflexão? Você pode usar mobilização? Você pode usar inibição muscular? Você pode. Mas o que eu uso geralmente? Eu peço o paciente para ficar de 4 apoios e peço para ele sentar nos calcanhares na posição de zarei. Zarei, quem faz arte marcial conhece aí, mas é a posição ajoelhado, rezando, né? A pressão do bumbum fica bem no tornozelo. E aí quando a gente coloca esse movimento de forma repetida, o paciente está aqui de 4 apoios, ele vai sentar no calcanhar e volta, sentar no calcanhar e volta. E aí ele vai percebendo que o início dessa movimentação é dolorosa e ruim. E aí você explica para ele, você não está com rubor, você não está com edema, você não está com vermelhidão, a temperatura dos dois tornozelos não está alterada, ou seja, não está quente, você não tem os sinais flogísticos, que são sinais inflamatórios, tá? O tempo da sua dor já passou de 3 semanas, já passou de 6 semanas, já passou de 12 semanas. Se você tivesse qualquer processo inflamatório, o seu corpo já teria resolvido, os remédios já teriam resolvido. O que você tem é rigidez. Você perdeu movimentação e a obstrução mecânica, a restrição dos tecidos moles podem perpetuar essa rigidez. E como você não funcionaliza o movimento, ou seja, você não usa a articulação até sua amplitude final nas suas atividades do dia a dia, você começa a perpetuar a dor. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa te expor gradativamente a esses movimentos que vão recuperar a sua capacidade de fazer o pé de bailarina. E quando você recupera essa capacidade, é muito provável que você melhore a sua dor no pé, a sua dor no tornozelo, a sua tendinopatia de Aquiles e por aí vai. Você pode usar eletroestimulação? Pode. Você tem técnica de EPI, de eletrose percutânea? Usa a sua técnica de eletrose lá. De eletrólise lá. O que é que você tem que estar ciente? Que o paciente tem que entrar no seu consultório de uma forma e tem que sair melhor.
Você não pode fazer o paciente sair pior. Você tem que fazer o paciente sair melhor. Ah, Caio, mas foi só um atendimento. E um atendimento você tem condição, com as técnicas fisioterapêuticas específicas, de deixar o paciente sair melhor, independente da técnica que você vai usar no tornozelo dele. Você tem que estar atento para inibir a musculatura do tornozelo, panturrilha, sola do pé. Você tem que estar atento para restaurar a amplitude de movimento do tornozelo, seja de inversão, de eversão, de plantiflexão, de dorsiflexão. E você tem que estar atento para educar esse paciente quanto aos movimentos que ele precisa fazer em casa para te ajudar na reabilitação. Você não pode atender ele e deixar ele solto em casa. Você tem que dar uma tarefa de casa para ele acelerar a sua reabilitação. E aí, vamos lá. O movimento estratégico que eu uso de forma indireta é 4 apoios. Peço para ele sentar no calcanhar e repetir. E ele começa a ver, ó, tá doendo quando eu boto pressão no tornozelo. Continua repetindo. Tá doendo, Caio, tá doendo. Eu sei que dói. Dói porque a gente tá movimentando, tá mexendo na articulação que você perdeu o movimento. Então é um pouco dolorido para recuperar esse movimento mesmo. Vai repetindo aí para ver como é que funciona. Quando o paciente chega na 10ª, na 12ª, na 15ª repetição, ele percebe, ó, tá mais fácil de fazer, tá doendo menos. Continua repetindo. Eu deixo o paciente, ó, punho e mão, tornozelo e pé. Eu exacerbo a quantidade de repetição, porque a extremidade ela tem muito mais terminações nervosas, ela é muito mais sensível e ela precisa de muito mais repetição de movimento ativo para começar a fazer efeito, não é que nem coluna, que nem cervical. Então eu exploro o paciente, deixo o paciente fazendo movimento lá 15, 20, 25, 30 repetições, peço para ele descansar e retestar. E aí quando ele retesta o pé de bailarina, ele começa a perceber que o pé, ele tinha um pé completo e o outro pé só chegava até aqui. Com a repetição do tratamento indireto, ele começou a aproximar e a quantidade de movimento ficou mais simétrica entre os dois tornozelos. E aí você vai perceber que muitos pacientes vão melhorar nessa triagem que você faz. Então, assim, já eu respondo as perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, manda aí na caixinha de interrogação que a gente responde, tá? Então, assim, só sumarizando para que você entenda mais ou menos o que a gente falou aqui. A gente descarta a coluna, descarta quadril, descarta joelho, chega no tornozelo. Até chegar no tornozelo, em mais da metade dos casos você vai achar o problema de dor no pé sendo causado pelo lombar, sendo causado pelo quadril, sendo causado pelo joelho. Quando você não achar interferência dessas 3 articulações, aí você vai para o exame físico do pé. No exame físico do pé você testa todas as direções de movimento, repete carga neles e explora o paciente para saber se ele está melhor, pior ou igual. Você não faz 1, 2, 3 intervenções e retesta. Não faça isso. Você pode até acertar, mas muitas vezes você não vai saber o que melhorou. Tem fisioterapeuta que chega, vou fazer mobilização miofascial na panturrilha, vou fazer dry needling na panturrilha, vou colocar uma ventosa na sola do pé, vou fazer um alongamento da panturrilha, vou fazer uma repetição de uma carga em dorsiflexão na panturrilha. Reteste o paciente sai igual. A grande chance foi: primeira intervenção melhorou o cara, só que você não reavaliou. Segunda intervenção melhorou mais o cara, você não reavaliou. Terceira intervenção piorou o cara voltou para estaca zero. Quarta intervenção melhorou mais um pouquinho. Quinta intervenção, o cara voltou para estaca zero. Então, durante a seleção de intervenções que você fez, o cara melhorou, piorou. Nem você sabe, nem ele sabe, porque você não retestou as referências. Então, não faça mais de uma intervenção sem retestar o paciente. Selecione a melhor intervenção segundo o subgrupo que esse paciente caiu e aí você vai selecionar e retestar. O cara está melhor? Repete aquela, não precisa colocar mais uma intervenção não. Explora mais, coloca mais carga, pede para o paciente ir para casa fazendo aquilo e aí quando o paciente voltar com 48, 72 horas, você retesta todas as referências. Se o paciente estiver melhor, mais do mesmo. Simplifica. Muitas vezes o paciente chega aqui, a gente conversa 40 minutos, 5 minutos a gente seleciona uma intervenção do subgrupo específico, é só isso, Caio, é só isso. Vamos ver se está melhor, pior ou igual, reteste todas as referências, melhorou 3 de 4, 3 de 5, 2 de 4 referências e a gente manda o paciente para casa. O paciente está satisfeito por 2 motivos. Primeiro, porque ele entrou de um jeito e saiu melhor. Segundo, porque ele sabe que o que melhora ele não depende de mim. Então ele pode fazer sozinho em casa, automaticamente ele já faz o planejamento financeiro
porque ele vai fazer assim, ó, caramba, tô melhorando sozinho, eu posso fazer isso em casa, não dependo dele, não preciso ir nele todo dia, ó, não vou gastar tanto dinheiro, não vou investir tanto dinheiro, beleza? E aí você já tem esse insight para aumentar a aderência do paciente, porque você está fazendo uma avaliação musculoesquelética rebuscada, beleza? Vamos nessa, vamos responder as perguntas aí que rolou. Dizia Pinheiro, me tira uma dúvida, tenho artrose na coluna e quadril, sinto muitas dores ao repousar. Grava aí o que é que você está falando. Me incomoda muito, as dores são irradiadas para toda a perna direita, já fiz vários tratamentos. Qual a atividade recomendada para artrose? Vamos desconstruir? Tem um tópico da live que é desconstruindo, que é reformulando, tá? Que é deformando. Ponto 1. Seu diagnóstico não interessa. Se você tem artrose, com certeza não está só na coluna e quadril. A artrose é o envelhecimento das articulações, ela acontece simultaneamente em todas as articulações. Se sua dor fosse da artrose, se sua dor fosse causada pela artrose, muito provavelmente não ia sentir só na coluna ou só no quadril. Você ia sentir em todas as articulações, tá? Então, a grande chance é de que a artrose não é a culpada, não é a criminosa da sua coluna, de causar dor na sua coluna. Ponto 2. Você melhora com repouso. Se você melhora com repouso, muito provavelmente não é inflamação. Inflamação dói 24 horas, não melhora com repouso nem com movimento. Então, já é uma grande chance de sua dor ser mecânica e não inflamatória. As dores são irradiadas por toda a perna direita. Dor articular não irradia por toda a perna. Dor articular irradia em volta da articulação. Se ela desce para a perna, a grande característica é que você tem uma perda, uma obstrução, uma restrição de movimento lá em cima, na coluna, onde saem os nervos que vão por toda a perna. Ponto número 4, nem sei se é 4 agora, já me perdi. O próximo ponto que eu tenho para te explicar, dizia Pinheiro, é que não há atividade recomendada para um diagnóstico. Atividade é recomendada para uma perda de movimento, tá? Para um objetivo específico. Seu diagnóstico não caracteriza qual é a perda de movimento que você tem. Você pode ter uma perda de movimento na rotação interna do seu quadril. Você pode ter uma perda de movimento na rotação externa do seu quadril, na flexão do seu quadril, na extensão do seu quadril. Você pode ter uma perda de movimento na inclinação direita do tronco ou no deslocamento lateral direito. Você pode ter uma perda de movimento na flexão de tronco ou na extensão de tronco. Então a gente não tem como recomendar uma atividade para o seu diagnóstico, mas sim para a sua limitação. Como é que a gente reconhece a sua limitação? Avaliando você. Então eu peço desculpa porque eu não posso te ajudar com essa pergunta. E na maioria das vezes a gente não consegue ajudar os pacientes que perguntam sobre diagnósticos, né? Quando ele fala o que eles não conseguem fazer, a gente geralmente consegue ajudar mais, beleza? Vamos lá, acho que tem mais uma, dá para responder mais uma. Quem tiver pergunta, manda aí. 1 minuto e 40 para o Instagram me expulsar daqui, beleza? Cadê? Noêmia Reis. Cadê? Eita, meu Deus. Por que vocês só deixam para perguntar no final, hein, galera? Caramba. Vamos lá. Cadê? Noêmia Reis, eu fraturei o maléolo e ainda vou começar a fisioterapia, estou com medo de movimentar. Isso se chama cinesiofobia. O que é que consolida a fratura? Movimento, porque o movimento pega a célula osteoclástica lá do seu osso, osteoblástica lá da sua corrente sanguínea, deposita cálcio e remodela o osso. Então o movimento com carga direcional vai remodelar a sua articulação no segmento da fratura. Claro que não é qualquer movimento, é um movimento específico que pode ser trabalhado direto ou indiretamente. E aí, dessa forma, a gente começa com carga gradual a remodelar a sua fratura. Cinesiofobia é o medo irracional do movimento, associado a você não movimentar por medo de agravar a sua lesão. Você só pode agravar a sua lesão com movimento se você estiver fazendo um movimento indiscriminado. Se você estiver fazendo um movimento com um fisioterapeuta, ele vai saber exatamente qual carga, quanto de carga, quantas repetições, qual a frequência você vai ter que fazer para melhorar. Eita, meu Deus, 20 segundos. Galera, me perdoa, não deu tempo para responder todo mundo, mas eu vou deixar uma caixinha de stories aqui para você mandar sua pergunta e a gente responder na próxima live, quarta-feira, às 9h07.
Movimento é vida, printa a tela, diz que você esteve aqui, compartilha nos seus stories, a gente vai ter o prazer em recompartilhar. Grande abraço!